bobina ela acaba sendo trocada numa frequência bem menor também. Aqui tem um outro produto, mesmo conceito, nós já vimos abordando aí, que é o leitor de documentos. Qual é a função de um leitor de documentos num frente de caixa? Eu tenho a leitura de cheque e documentos bancários para operação de correspondente bancário e borderô eletrônico, que se chama, né? Tem um detalhe interessante, borderô eletrônico. Deixa eu abordar esse assunto aqui. Hoje, os estabelecimentos que ainda trabalham com cheques, eles precisam compensar esse cheque muitas vezes num banco, né? E se ele estiver trabalhando manualmente, ele vai ter que passar essa listagem de cheques manual para o banco também. E o banco tem um problema com isso, porque ele vai precisar redigitar essa informação lá dentro para fazer essa compensação. Então, um diferencial legal que se percebe aí é que quando eu tenho os meus cheques coletando o CNC7 dele, que é aquele código que está embaixo do cheque, eu começo a poder, eu tenho capacidade de enviar para o banco tudo de forma eletrônica. E isso reduz custos para dentro do banco, que muitas vezes eles utilizam pessoas num horário noturno, onde o custo é muito mais caro para eles, e eu acabo facilitando a vida do banco com isso. E através disso, muitas vezes eu consigo com o meu gerente descontos, taxas de serviços mais otimizadas, ok? Então, é um detalhe interessante aí de se colocar. E outro detalhe é a leitura de cheques e documentos bancários para correspondente bancário. Falando um pouquinho sobre esse setor, os bancos, se a gente for olhar hoje, todo mundo tem experiência aqui de entrar em banco, né? A gente sabe que não é muito boa a experiência. O banco tem um problema muito sério de atendimento. Ali as pessoas às vezes são mais mal-humoradas, tu geralmente entra num banco ou para pagar uma conta ou para pegar dinheiro emprestado. Então não é um ambiente muito agradável, não. E o banco, com o tempo, foi descobrindo que é muito mais negócio para ele colocar alguns serviços lá fora do que ele ficar com isso dentro. Então, por exemplo, no varejo, muitas vezes o varejo tem lá um estacionamento privado, tem um pessoal mais cortês, mais bem-humorado, tem um atendimento mais rápido, quando entra no ambiente da loja, além de pagar as contas, pode estar consumindo alguma coisa. Então, naturalmente, o banco transferiu esses serviços para dentro do varejo. E hoje é comum, então, eu entrar no supermercado e poder pagar minhas contas num frente de caixa. Então, é um negócio interessante aí que veio surgindo, e isso reflete na automação do frente de caixa do nosso cliente, né? Então, o que eu tenho de benefícios aqui, né, com esse produto dentro dos anseios do cliente? Maior atratividade de consumidores que vão até a loja para pagar suas contas, redução de custos com os envios das informações de cheque em formato eletrônico para os bancos, que aqui é o borderô eletrônico que eu falei, maior controle nas operações de crédito com cheques predatados. Gente, cheque predatado é um outro detalhe interessante. Se o meu cliente no estabelecimento dele lá, ele ainda trabalha com cheque predatado, tem essa operação, ele precisa ter muito cuidado, porque quando eu tenho um cheque predatado, eu me torno guardião daquele documento. E se eu largar aquele cheque antes do tempo, eu corro o risco de ser até processado. Então, o estabelecimento tem uma necessidade muito grande também de controlar isso daí. Características. Tração semiautomática do documento. Uma outra especificação que se encontra nesses produtos. A tração semiautomática nesse equipamento, ele é colocado no mercado em duas formas, duas opções. Ou eu pego o documento e passo manualmente, né, na fenda. Isso exige uma destreza um pouco maior do atendimento ali, porque ele tem uma velocidade exata para passar. Okay? Ou eu tenho esse produto com um motorzinho semiautomático que a gente chama. O que acontece? Eu largo o documento no início do bocal do leitor e ele automaticamente traciona isso realizando a leitura. Então, o que essas características podem significar para o cliente? Maior velocidade de leitura, maior facilidade de aprendizado do operador, redução dos erros de leitura e necessidade de digitação. Ok? PIN-PAD. Nós falamos lá com um problema de inadimplência, né?
do cliente, muitas vezes, não ter uma solução adequada e, muitas vezes, cair só nas opções aí de pagamento, que ele pode estar pegando dinheiro falso, cheque de diversos tipos que tem aí, né? O PIMPED, qual é a função dele? Realização das operações de transferência eletrônica de fundos, conforme as normas de segurança estabelecidas pelas operadoras do setor. Quais são os benefícios que esse produto pode comunicar para o nosso cliente? Atendimento à legislação do TEF, a gente sabe que hoje tem a regra, né, do TEF, por exemplo, se até um tempo atrás as maquininhas POS faziam o pagamento com cartão, saía a impressão do ticket, eu rasgava aquele ticket e dava como se fosse um cupom fiscal. A secretaria, com o tempo, mexeu nesse negócio, por causa da sonegação que estava ocorrendo, e hoje o produto, para receber cartão no frente de caixa, eu preciso ter esse aparelho ligado com a minha solução e imprimir esse comprovante na impressora fiscal. Então, houve uma mudança com o tempo aí. Então, é com relação à legislação TEF aí, para quem não está bem atualizado. A atratividade de consumidores portadores de cartões dessas operadoras. Cartão é um atrativo, porque é atrativo de cliente, porque com o cartão eu posso comprar em vários estabelecimentos, se eu perder, eu perdi um plástico, se eu precisar de dinheiro, eu vou ali e saco só a quantia que eu preciso. Então, a tendência do dinheiro desaparecer do mercado é uma questão de tempo, certo? Tempo e cultura, né? Mas é provável que daqui a alguns anos a gente não veja mais dinheiro no mercado, tudo em cartão. Agilidade na concessão de crédito. Hoje, uma operação de TEF, por exemplo, tem soluções de TEF dedicado que eu consigo fazer a transação em um tempo de 3 segundos. Isso é rápido, né? Eu passar meu cartãozinho, digitar a senha e ter a minha autorização em 3 segundos, é rápido. Tem outras soluções que fazem em 5, 30 segundos, que são soluções mais para clientes mais pequenos, tipo TEF discado, mas são opções que estão disponíveis no mercado. Redução da inadimplência, uma vez que a operadora autorizou, ela largou o código de autorização da operação do cartão, ainda que o meu cliente venha a ter problema, ela é obrigada a honrar porque ela me autorizou aquilo dali. Então, eu tenho uma confiabilidade maior no meu pagamento. Aumento da segurança e perdas por roubo, pela diminuição do dinheiro em circulação. Se o meu caixa venha a ser furtado, o que eu vou encontrar ali dentro? Papel. Não tenho mais o dinheiro vivo ali dentro. Vou encontrar papel. E se eles levarem aquilo dali, eu posso puxar lá um fechamento de lote, um relatório lá da operadora e reaver meu negócio com ela e meus pagamentos sem ter problema nenhum. Então, são grandes benefícios que agrega para um frente de caixa com relação ao pagamento. Aumento da satisfação do consumidor, que tem o conforto de pagar com o meio que melhor lhe convier. É bom, né, chegar no estabelecimento e ele dizer assim, aceita cartão? Não, não aceito. Retorno em garantias em 48 horas. Isso aqui é uma especificação que a gente tem de um fabricante, que esse produto, o PIMPED, ele não pode parar no caixa, né? Porque se ele parar, a operadora deixa de receber. Então, esse produto, quando chega no mercado, ele tem toda uma logística de serviço por trás, regrada pelas operadoras. Então, por exemplo, 48 horas é um tempo aí de colocação desse produto no frente de caixa. Então, isso é um fabricante que a gente tem uma informação deles. Balança. Vamos analisar esse produto também no frente de caixa. Pesagem dos produtos dos setores de hortifrugrangeiros e outros vendidos por peso. Isso pode beneficiar uma série de coisas. Melhor satisfação dos consumidores que não se veem obrigados a entrar numa fila para pesagem e outra para pagamento. Não é assim? Eu vou lá, peso o meu produto, enfrento uma fila até ser pesado, depois quando eu chego no caixa tem mais uma fila ainda para pagar ele. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso ter a minha balança no frente de caixa. Então, eu pego a minha mercadoria e peso no meu frente de caixa. E tem uma estatística que diz que as vendas aumentam até um certo percentual a mais. Por quê? Porque muitas vezes, quando o pessoal coloca lá a mercadoria e pesa na balança, já vê o peso e tira, né? No frente de caixa, não tem muito isso. O pessoal coloca, chega lá, está na fila, pesou, muitas vezes acaba pagando. Então, é uma estatística aí que alguns clientes acabaram nos passando, assim, com relação ao uso do produto nesse setor aí. Redução de custos com etiquetação dos produtos. Se eu tenho uma balança no frente de caixa, não tem mais por que imprimir a etiqueta, porque aquela etiqueta, a vida útil dela é sair lá
do setor de hortifrugrangeiros e ser identificado no meu caixa. Depois não tem validade nenhuma. Então, com a balança na frente de caixa, não tem por que eu ter o custo da impressão dessa etiqueta. Ela desaparece. Redução das perdas por roubo, nos casos em que o consumidor pesa e depois acresce